boa noite a todas, a todos e a todos que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Quanto, Coletivo de Mulheres Cientistas. Esse é o nosso primeiro webinário de uma série de 6, em que nós vamos estar discutindo sobre a igualdade de gênero, para que nós possamos assegurar uma sociedade mais justa e menos cúmplice de situações machistas, misóginas e patriarcais. Esse nosso projeto extensionista, ele foi pensado com estudos de forma síncrona, que são esses momentos nossos de webinário, e assíncrona também através do nosso grupo de estudos pelo WhatsApp. Graciela, eu queria pedir para que você projetasse a nossa apresentação, porque nós fazemos parte de um coletivo, nós não estamos sozinhas. Várias professoras fazem parte desse nosso coletivo, e eu queria apresentar para vocês algumas delas, que obviamente, no decorrer do nosso projeto, vocês vão estar entrando em contato com as atividades que elas já realizam dentro da nossa instituição. E sobre o nosso termo quanto, que a gente usa no nosso projeto extensionista, a Janesmar vai estar explicando para a gente já o que é que ele significa, tá? Pode passar. Nosso primeiro webinário, tá, gente? Só lembrando a vocês, vai ser hoje e amanhã, no mesmo horário, 18h30, tá? E o Quanto, que é esse coletivo de mulheres cientistas, ele surge inspirado em vários grupos femininos que já existem em diversas universidades do país. Pode passar, Graci. Aqui nós temos as nossas professoras que fazem parte desse coletivo. A professora Esmeralda, que é da área de biologia. A professora Graciele Faustino, que vai falar um pouco sobre esse histórico com relação aos debates, às discussões dentro da nossa universidade sobre igualdade de gênero. A professora Graça Gomes, de Pedagogia. A professora Janesmar Cavalcante, que foi responsável por ter colocado a palavra quanto dentro do nosso movimento, enquanto a gente estava pensando como é que a gente iria se referir a essa unidade nossa. E eu, que sou professora Natécia, que estou lotada no campus 3 de Palmeira dos Índios. Pode passar. E hoje, para abrilhantar ainda mais o nosso evento, né, quando a gente vai falar sobre discussão de gênero, a gente vai falar sobre mulheres, sobre arte, sobre cultura, a gente não poderia deixar de convidar aqui essa nossa querida aluna, né, colega da nossa, que já está convidada a participar do nosso coletivo de mulheres cientistas, que é a Heloíse Mel. A Heloíse, ela é violoncelista desde 2015, ela fez toda a sua formação no Conservatório de Guarulhos, né? Então ela tem várias apresentações, concertos temáticos, né? Tanto em São Paulo quanto aqui em Alagoas. E hoje ela vai apresentar para a gente vai poder prestigiar a valsa de Amélie, do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Então, por favor, Heloíse, é com grande prazer que nós te convidamos ao estúdio para esse momento de arte, de cultura conosco. Posso iniciar? Pode sim, Heloíse. Tá bom. Muito boa noite. Eu espero que vocês gostem muito dessa música, é uma música que eu gosto muito. É um filme muito bom, que trata também sobre o lugar da mulher. Então, eu trouxe essa música aqui para a gente poder prestigiar. E vou colocar aqui um playback de fundo para iniciar a apresentação.
Foi isso, muito obrigada. Heloíse, nós que agradecemos, né, por abrilhantar o nosso evento e esperamos contar com você também em outras participações, né? E fazendo parte também do nosso movimento, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, como vocês viram, nosso primeiro evento enquanto coletivo de mulheres, onde a gente tem se colocado como mulheres cientistas, mas, claro, pensando desse lugar, nós partimos desse lugar de docentes da universidade, mas, mais que isso, estender nossas ações, as nossas reflexões, nossas discussões para diversos espaços, né? Eu sou a professora Graciele Faustino, sou professora do Campus 3, no campus de Palmeira dos Índios, do curso de Pedagogia, né? E aí, então, pensando um pouquinho, fui refletindo o que significaria esse momento, particularmente para mim, mas de certa forma para nós todas, né? Tem uma leitura que eu acho que é muito especial para mim, que fala sobre a relação com a experiência de si, do professor Jorge La Rosa, e eu fico sempre muito a pensar no conceito que ele diz que a experiência é aquilo que nos toca e que nos passa e que nos transforma. E eu diria que eu acho que foi principalmente partindo de uma experiência que me tocou e que passou por mim e que de alguma forma me transformou, que me fez pensar o que seria ir além daquelas leituras que eu fazia, daquelas discussões que eu tecia na sala de aula, e isso me fez ter um interesse maior pelas discussões de gênero, principalmente pensando em relacionamentos abusivos, entre tantas outras coisas. E daí também como docente da disciplina de Gênero, Sexualidade e Educação, que é uma disciplina eletiva do nosso curso de Pedagogia, a gente começa a refletir, então, assim, o que fazer para além daquelas discussões de sala de aula. Então, eu sei que a UNEAL, com certeza, tem ali vários trabalhos que foram feitos por muitas professoras, aqueles trabalhos que a gente costuma dizer que são trabalhos de formiguinha, né? Uma ação aqui, acolá, tentando mudar de alguma forma ou fazer refletir sobre algumas realidades. E então foi quando, em 2018, por conta, inclusive, da disciplina que estava sendo ofertada, a gente conseguiu uma palestra lá no Campus 3 com o saudoso professor Lúcio Isidro, que estava também iniciando as discussões sobre gênero e direitos humanos, sobre terminologias do gênero na Constituição Federal de 88. E dali foi meio que uma disparada de minha parte para tentar alguns pequenos, né, aquelas pequenas lutas diárias. E então, em 2019, juntamente com a professora Rosa, também lá do campus, a gente aproveitou o momento do Agosto Lilás
e até aproveitamos, inclusive, iniciamos esse momento nesse período em que há esse destaque. E aí conseguimos um evento onde nós levamos uma palestra com a equipe do CREAS, de Palmeira dos Índios, e também com uma assistente social de Igaci. E foi muito rico, foi muito importante pensar na participação e naquelas discussões, e eu penso o quanto, né, a professora Rosa já tinha sido uma inspiração para mim, para tentar também algumas ações. Ela pediu para confeccionar um banner mostrando os índices de violência e de feminicídio, violência contra a mulher e feminicídio. Eu acho que agora, quando retornarmos presencial, vai ser preciso outros banners mais, né? E eu diria até que uma das ações que eu visualizei, porventura, de uma das disciplinas, foi ver alunas da pedagogia colocando alguns cartazes pelos corredores lá do curso. E eu acho que são essas pequenas, né, coisinhas que a gente vai semeando e que daí vai disparando em alguns possíveis frutos. Próximo mês, provavelmente, teremos um TCC também, partindo daquelas discussões realizadas por uma disciplina, de uma matriz curricular ali, trabalhada, um componente curricular trabalhado num curso. Eu espero que, não tenho como dizer que isso é um histórico, mas foi naquelas discussões iniciadas ali, que a gente começou a propor o grupo de discussão sobre gênero, diversidades e direitos humanos, e agora as formiguinhas começaram a se juntar nessa pandemia, e encontramos essas ferramentas que nos permitem, de diferentes lugares, estarmos agora juntas apresentando num único lugar, e que bom! Então, eu acho que agora vai vir muito trabalho pela frente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem bastante e que abracem também esses nossos trabalhos, tá? Uma boa noite. Muito obrigada, Graça. E também vou agradecer mais uma vez a Heloíse por esse momento muito especial que ela pôde proporcionar para a gente. Agradecer também a nossa aluna da matemática, a Nicole, que vai estar com a gente amanhã, tá? E que nos apresentou a Heloíse. E eu queria pedir para a Graci, para a gente projetar novamente os slides nos objetivos gerais do nosso projeto, para que eu possa apresentar para a audiência. Por favor, Graci. A Graci é nossa responsável pelo estúdio, nossa responsável pela parte da mentoria. Graci está envolvida totalmente com esse projeto, e a gente agradece bastante a todo o empenho dela. A gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos do projeto, gente. Tem algumas pessoas que estão entrando agora, que ainda não fazem parte do nosso grupo de estudos, tá? A gente vai apresentar um pouquinho também sobre as unidades que estão envolvidas, o público-alvo, certo? Para depois passar para a professora Janesmar. E amanhã a gente apresenta um pouquinho mais sobre o cronograma, né, que nós temos organizado, planejado para esse nosso projeto extensionista. Nos objetivos, viu, Graci, por favor? Eu posso logo iniciar, Graci, que eu não estou conseguindo enxergar a projeção. O objetivo geral do nosso projeto, como eu já tinha colocado logo no início para vocês, é discutir, né, esses debates, trazer para a academia esses debates sobre igualdade de gênero. Como a Graci colocou, né, nós temos algumas situações pontuais dentro da UNEAL com relação a esses debates que são extremamente muito bem-vindos, mas a gente precisa pensar também, e foi por isso que nós resolvemos escrever o projeto, né, e estarmos com esse coletivo permanente dentro da universidade, porque nós precisamos de uma continuidade dentro desses estudos, dentro dessas discussões, tá? Então, essas discussões que nós vamos tecer dentro desses meses, né, dos nossos projetos, esses 6 momentos de webinários, para que a gente possa, de fato, assegurar, não é, uma discussão com relação a questões, a discursos
que são machistas, né? Muitas vezes um machismo velado dentro da sociedade, tá? Situações de misoginia também, e muito relacionadas a uma cultura patriarcal que nós temos na nossa sociedade, tá? De modo específico, acho que Graci conseguiu agora colocar. Pode colocar o específico já, Graci, por favor. Isso. De modo específico, a gente visa identificar os discursos machistas no meio acadêmico que interferem na produção científica, analisar estratégias para o enfrentamento da discriminação contra mulheres e o discurso de ódio, desenvolver ações de conscientização da comunidade acadêmica acerca das práticas e valores que constituem a hierarquia de gênero e vida política e social, promover debates com representações femininas. Amanhã a gente vai estar apresentando para vocês todo o nosso cronograma, tá? Quem vai estar participando dessas lives conosco, divulgar em veículos de comunicação as ações do coletivo para aumentar esse engajamento e publicar artigos científicos, porque nós temos um grupo de estudos que está voltado para essas discussões. Pode colocar as unidades envolvidas, Graci, o próximo slide. Nós temos conosco, participando do projeto, nossa equipe executora, além do grupo que nós já apresentamos da UNEAL, nós temos também a OAB, né, que hoje a gente vai estar aqui com a presença da doutora Anne Caroline, a CEMUD, nós estamos com a secretária participando também do nosso projeto, Maria, a ACALA, tá, que é a Academia de Letras e Artes, nós temos também representação da ACALA, e o nosso público-alvo está como sendo a comunidade acadêmica da UNEAL, mas todos são muito bem-vindos, muito bem-vindas para acrescentar nesses nossos debates, tá? Eu queria passar agora rapidinho para a professora... Só coloca o último slide, por favor, Graci, antes da Janesma explicar com relação ao quantum. Que nós, hoje, vamos estar abrindo o nosso webinário com a doutora Estela e a doutora Anne Caroline. Último slide, por favor, Graci. Último mesmo. Porque eu queria falar um pouquinho, né, sobre esse livro aqui da doutora Estela. Provavelmente ela vai estar comentando também conosco, mas assim, esse livro ele tem 9 capítulos, eu estou no 6º ainda, tá, gente? É uma leitura de fácil acesso, tá? É uma leitura que na verdade, nos traz muito com relação a essas questões da igualdade de gênero. Ele começa com uma definição com relação à violência doméstica, depois vai enquadrando os tipos de violência que existe contra a mulher, e faz todo um apanhado com relação às discussões dentro da legislação, o quanto nós avançamos dentro da legislação. Então, eu acho que esse livro aqui, na verdade, é uma grande bússola para nós, mulheres, que queremos estudar, que queremos nos aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos acerca da igualdade de gênero, tá? Então, assim, eu tô amando a leitura, né? Quero parabenizar a doutora Estela, porque, assim, é um livro, de fato, que é um manual para todas nós, mulheres. Inclusive, ele fala até do termo que a gente usa, que é o quanto, né? Mas é o quanto de forma um quanto despótico, né? A doutora Estela depois pode explicar um pouquinho para a gente. Mas, assim, é um livro fantástico, tá? E que tem muito do que a gente vai estar tratando dentro desses nossos webinários. Agora, eu queria passar rapidinho para a professora Janesma, que vai nos explicar esse termo quanto, né? E fazer também a abertura para os nossos palestrantes de hoje. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme estar fazendo parte desse coletivo de mulheres cientistas, né, da Universidade Estadual de Alagoas. Principalmente, imagine, para uma professora, né, que permeia aí entre a química e a física. Então, isso está sendo um desafio, ao mesmo tempo uma responsabilidade,
né, em que a gente tem, sim, a responsabilidade de desenvolver esse projeto maravilhoso que a professora Ana Tessia acabou de nos colocar aí, né, o seu conhecimento e todo um projeto de extensão. Então, para uma, digamos que uma, entre aspas, ratinha de laboratório, de química e de física, né, agora a gente tem que extrapolar, eu tenho que pessoalmente extrapolar os muros e vivenciar, né, essa pauta tão importante. E quando a gente busca num passado recente da vida da gente enquanto mulheres cientistas, a gente com certeza se deparou com muitas questões, né, muitos momentos em que realmente é necessário que a gente nos antevenha, nos precavenha para que outras mulheres cientistas, que nós estamos formando, inclusive aqui dentro da nossa universidade, não venham a passar por tudo que a gente, infelizmente, teve que passar no passado recente, né? Bom, então, eu sou professora de física, atualmente, no curso de física do campus de Maceió, mas já fui professora de química, do curso de química lá da UNEAL de Arapiraca, do campus de Arapiraca, né? Nosso maior e principal campus da Universidade Estadual de Alagoas, a qual eu tive uma honra enorme de fazer parte também, e hoje estou no campus de Maceió. E a mim coube essa responsabilidade de explicar o nosso nome, né? Por que a gente denominou o nosso coletivo de mulheres cientistas como Quantum. Então, eu vou tentar, de uma forma bem, né, breve, até porque não nos cabe aqui fazer cálculos quânticos, mas tanto a física quanto a química, elas explicam bem essa questão do quantum. E eu disse o seguinte, olha, vamos colocar aproveitar a moda, porque está muito em moda, hoje tudo é energia quântica, né? Vários produtos estão aí sendo vendidos enquanto quântico, enquanto energia quântica, enquanto universo quântico, mas, de uma maneira geral, quando eu pensei no nosso coletivo, eu pensei o seguinte, a menor partícula, né? Até porque o nosso átomo, tudo que nos constitui enquanto matéria física, antigamente, muito antigamente, a partir de filósofos gregos e depois por outros cientistas, né, mais rebuscados em termos de cálculo matemático e quantitativo mais aguçado, o átomo não era considerado indivisível, né? Ele era uma matéria única, densa. Então, vários foram os modelos que evoluíram ao longo da nossa história, até nós chegarmos hoje, né, à capacidade instrumental, inclusive tecnológica, né? Sabemos vivenciar tecnologicamente e quantificar a menor porção de energia da matéria física, de nós, seres humanos, de tudo que nos permeia, de tudo que nos envolve. Então, mas só que essa menor quantidade de energia, que é o quantum, que é uma palavra em latim que significa quanto, né? Quantizar, ela, na verdade, ela não é tão, ela é minúscula, sim, mas quando ela se une umas às outras, assim como nós aqui no coletivo, nós damos origem à energia, nós damos origem à luz, né? Nós iluminamos, nós somos capazes de prosperar enquanto luz, enquanto energia. Então, quando nós chamamos o coletivo, nosso coletivo de mulheres, de quantum, a gente está dizendo exatamente o seguinte: somos fortes quando estamos juntas, porque somos pequenas, sim, partículas, né, mas que unidas damos origem a muito mais do que matéria, a muito mais do que energia, mas sim a toda uma prosperidade de vida que a gente tem aí para nos vivenciar e para nos levar para um futuro em que as mulheres sejam realmente reconhecidas como capazes, né, como cientistas, ou seja lá o que nós venhamos a ser e queremos ser. Então, é basicamente isso que a gente quis, né, colocar no nosso coletivo Quantum, aproveitando aí todo esse modismo, mas muito mais do que isso, explicando aqui enquanto mulheres cientistas. Basicamente é isso. Eu queria parabenizar a todos que estão aqui hoje, né, e vou introduzir depois a nossa palestrante, a doutora Anne, daqui a pouquinho, né, Ana Tessia? Genesmar, já pode chamar a Anne já está no estúdio. Então, tá bom. Então, eu vou introduzir a doutora Anne aqui a nossa primeira webinar, tá? Então, seja muito bem-vinda, doutora Anne Caroline Fidelis de Lima.
É um prazer conhecê-la. A doutora Anne, ela é uma advogada e, na verdade, ela é mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas. Ela também é pós-graduada em Direito das Famílias, também em Gestão Pública Municipal, em Direito Civil e em Direitos Humanos e Questões Étnico-Sociais. Doutora Anne também é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alagoas e é conselheira estadual também da nossa Ordem dos Advogados aqui do Estado de Alagoas. Ela é também presidenta da Comissão de Combate à Violência de Gênero, né, do Instituto Brasileiro de Direitos da Família, né, daqui de Alagoas, e faz parte também, é membro do grupo de pesquisa Carmim Feminismo Jurídico. Me corrija se eu estiver errada, doutora Anne, mas o seu currículo não poderia ser mais propício a estarmos aqui hoje, né, com a senhora nos introduzindo aí nesse universo dessa nossa responsabilidade aí de um coletivo feminino. Então, seja muito bem-vinda, esteja à vontade de participar do nosso coletivo, é muito, muito bom contar com você hoje aqui, e muito, muito obrigada, em nome de todas as mulheres que fazem parte aí do coletivo. Boa noite a todas e a todos que estão aqui, e ressalto aqui a importância da presença de todas as pessoas, de todos os gêneros, porque no final, certamente, a maior conclusão, que já antecipando um pouco, que nós podemos ter é o quanto esta causa pertence a toda a sociedade e que se trata, efetivamente e essencialmente, de luta por justiça e por um mundo melhor para todas e para todos. E, nesta noite, eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui, faço um registro especial ao convite feito pela Natércia Lopes, e pensando na Natércia e na doutora Estela Valéria, que virá daqui a pouco também, promotora de justiça, daqui a pouco terei a honra de apresentá-la, eu me lembro de uma frase que eu acredito que pode ser uma referência, sobretudo para nós mulheres, em diversos espaços, e especialmente no espaço acadêmico, que sim, é um espaço extremamente machista ainda, sobretudo considerando as dificuldades da pesquisa, que são dificuldades que atravessam certamente diversas áreas e todos os gêneros, porém, para as mulheres especialmente, é um espaço ainda mais dificultoso, e basta olhar aí os indicadores durante a nossa pandemia, do quanto a produção acadêmica ficou prejudicada em virtude da nossa realidade, que acabou ficando ainda mais complexa, porque é sobre nossas costas que muitas das demandas dos cuidados e domésticas que se intensificaram no momento pandêmico recaem. E eu faço aqui uma referência especial à querida Natércia Lopes, que foi uma mulher de luta, uma mulher que eu encontrei na militância, e aí faço referência à frase que eu mencionei anteriormente, de que mulheres são como águas, crescem quando se encontram. Então, não tenho dúvida que este momento aqui será um momento de muito crescimento. E, já aproveitando aqui a minha fala e o meu espaço, eu acredito e eu peço que sinalizem nesse sentido, que eu já posso fazer a apresentação da pessoa que efetivamente vai trazer muito conteúdo para essa noite e que vai, sem dúvida, a partir da sua experiência acadêmica, mas experiência também profissional, nos falar um pouco sobre esse tema que é tão relevante para nós, sobre a igualdade de gênero, sobre a Lei Maria da Penha, que inclusive está aniversariando neste mês, nesse nosso agosto lilás, e farei aqui uma apresentação da doutora Estela Valéria, que eu tenho a honra de conhecer de diversos espaços, e posso já aqui registrar o quanto admiro esta mulher que falará daqui a pouco. Então, eu já sugiro para que vocês que estão aqui nos acompanhando ouçam com muita atenção as palavras dela, porque é um conteúdo fantástico e uma mulher fantástica. E a doutora Estela Valéria Soares, de Farias Cavalcante, é promotora de justiça em Alagoas, possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, coordenou o Núcleo de Defesa da Mulher do MP Alagoas, desempenhou a função de diretora da ESMP Alagoas,
Atualmente, é assessora de Planejamento e Gestão do Ministério Público de Alagoas. É autora da obra Violência Doméstica, Análise da Lei Maria da Penha, da editora Juspódio, e Violência Doméstica em Tempos de Pandemia. Repercussões do isolamento social nas relações familiares à luz da Lei Maria da Penha, da editora Juruá. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direitos humanos, é palestrante em diversos cursos, congressos e seminários em todo o Brasil com a temática gênero, direitos humanos das mulheres, violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Então, Stella Cavalcante, mais uma vez aqui registro a minha admiração ao seu trabalho e à sua pessoa, e não tenho dúvida de que nessa noite sairemos muito melhores. Passo a palavra. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Anne Caroline. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para fazer parte deste webinário com mulheres maravilhosas, cientistas, né, que estão fazendo a diferença nos locais onde desenvolvem suas atividades. Eu queria registrar aqui um agradecimento especial à Ana Tércia Lopes, que foi quem me convidou para participar do webinário, também a doutora Graciele Faustino, que está presente aqui conosco, e a professora Jonesma Cavalcante. Agradecer mais uma vez, né, a presença de todas e todos, e dizer que nós do Ministério Público estamos engajados esse ano de 2021 na campanha Agosto Lilás, com o tema #Mudei minha história, agora é sua vez, com a intenção de estimular mulheres em situação de violência a denunciar os casos às autoridades para buscar romper o ciclo da violência. Então, no mês de agosto, que é um mês emblemático em que nós comemoramos 15 anos da Lei Maria da Penha, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades com a finalidade de unir esforços, né, entre mulheres, para que a gente consiga diminuir os índices da violência aqui no nosso estado, levar cidadania e justiça aos lares, né, das nossas mulheres, né, porque no ano de 2020, com a pandemia Covid-19, houve um aumento assustador dos casos de violência no nosso país, e principalmente os casos de feminicídio. Então, em razão disso, houve uma preocupação muito grande por parte do Ministério Público de Alagoas, e nós não poderíamos deixar o mês de agosto passar sem que nós tivéssemos várias ações e mobilizações com essa finalidade, de estimular as mulheres em situação de violência a denunciar os casos, porque a partir da denúncia nós conseguimos salvar a vida de muitas mulheres. Eu trouxe uma apresentação de slide. Se puder colocar, seria interessante a gente já começar. O tema seria Igualdade de Gênero, um exercício de cidadania. A campanha Agosto Lilás do Ministério Público de Alagoas, ela é pensada todo ano, nós já fazemos desde 2016, já fizemos com vários temas, e é desenvolvida pelo Núcleo de Defesa da Mulher, que é coordenado pela doutora Ilza Torres, que é promotora de justiça, extremamente dedicada, comprometida com a causa, e que durante essas lives que nós estamos fazendo, ela não está podendo participar porque ela fez uma cirurgia e está se recuperando. Mas nos bastidores tem colaborado muito conosco, e por isso que nós estamos conseguindo desenvolver tantas ações durante esse ano. Pode passar o primeiro slide? Então, o tema principal da nossa conversa hoje, eu quero que seja algo assim interativo, quem quiser fazer perguntas, nós vamos respondendo. Primeiro eu vou falar sobre as 4 conquistas femininas que você não sabia. Se puder colocar
ampliado seria melhor para visualizar. A primeira seria a educação, né? Meninas não podiam frequentar as escolas e eram ensinadas por seus preceptores nas suas próprias casas. Em 1827, foi conquistado por lei o direito à educação, mas esse tipo de direito ainda era restrito a algumas matérias apenas, principalmente aquelas consideradas racionais, ou seja, a geometria, a matemática, a engenharia. Essas matérias não eram estimuladas para que as mulheres trabalhassem com isso, né, estudassem mais profundamente. As mulheres eram ensinadas sobre artes do lar, né, formas de trabalhar em casa, né, até educar os filhos, enfim. Apenas em 1879 as mulheres puderam ingressar no ensino superior. Com relação aos direitos políticos, que é o próximo slide, pode passar. No Brasil, eles foram conquistados em 1932, depois que Berta Lutz importou o movimento sufragista europeu e trouxe os ideais sufragistas para o Brasil. Logo após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas estabeleceram a Convenção de Direitos Políticos das Mulheres, onde homens e mulheres participariam igualmente da política. O último país a assegurar esse direito às mulheres foi a Arábia Saudita, onde ocorreu em 2015. Outra importante conquista feminina foi a utilização do anticoncepcional, o direito reprodutivo. Depois de muitas lutas, as mulheres conquistaram direitos sobre a sua reprodução. O anticoncepcional foi conquistado em 1960, modernizando os métodos contraceptivos até então e dando um salto na sua eficácia. Com relação às liberdades civis, que seria outro ganho, por muito tempo as mulheres foram submetidas à tutela de pais, irmãos, maridos, companheiros. Somente com a Constituição de 1988, os direitos de homens e mulheres se tornaram iguais. Então, é muito recente essa conquista do direito à igualdade por homens e mulheres. Mulheres no Irã foram proibidas até 1981 de entrar em estádios de futebol, vejam isso. De dirigir também eram proibidas. O direito só foi retomado por elas no final de 2019, vejam isso. Recentemente nós tivemos o problema agora no Afeganistão, em que está sendo discutido, né, porque as mulheres afegãs, antes do Talibã, elas tinham uma série de direitos, elas podiam frequentar escolas, elas eram professoras, elas tinham atividades fora de casa. E com a chegada do Talibã, né, na década de 90, 80, 90, houve um retrocesso na conquista de direitos por parte das mulheres afegãs. E é o medo, né, com esse retorno deles agora, né, nesse mês de agosto, que haja um retrocesso ainda maior com relação às conquistas de direitos por parte das mulheres afegãs. Pode passar. Pode passar mais um. Então, entenda a desigualdade de gênero. Eu vou trazer aqui alguns slides mostrando que ainda há um longo caminho a ser percorrido na busca pela igualdade efetiva de direitos entre homens e mulheres. Nós temos a igualdade material, né, na Constituição, uma série de leis que possibilitam isso, mas na prática nós ainda temos muito o que avançar. Então, coletivos de mulheres como esse, discussões como essas, precisam ocorrer sempre nas universidades e também junto à sociedade, para que a gente possa cada vez mais desenvolver e melhorar esses índices que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, ao ter o primeiro filho, é o próximo slide, o salário da mulher reduz em até 24%, segundo o PNAD de 2018.
Mulheres são apenas 15% dentro do Congresso Nacional. É o próximo slide. Pode passar mais um. Com relação ao desemprego no Brasil, atinge 16,9% das mulheres e 11,8% dos homens. Então, o índice com relação às mulheres é maior. E com relação às mulheres negras, também esse índice ainda é maior. Próximo slide. Apenas 54,6% das mulheres com filhos de até 3 anos, contra 89,2% dos homens em mesma situação, têm ocupação. Pode passar. 15,1% dos homens contra 19,4% das mulheres possuem ensino superior completo. Pode passar. Apesar disso, as mulheres ainda recebem cerca de 30% a menos que os homens. Mulheres dedicam cerca de 21,3 horas por semana com afazeres domésticos, enquanto homens dedicam 10,9 horas. Então, é praticamente o dobro do tempo que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos do que os homens. Pode passar. Isso tudo influi também na desigualdade salarial. Então, saiba por que mulheres ganham menos que os homens trabalhando mais. Né? Nós trabalhamos muitas vezes dupla, tripla jornada de trabalho, porque além da jornada normal, né, fora de casa, ainda tem a jornada com ensino dos filhos, trabalho doméstico, comidas e tal. Pode passar? Primeiro, o tempo de trabalho dedicado às tarefas domésticas, né? O estudo mais recente do IBGE mostra que as mulheres dedicam 21,4 horas semanais às tarefas domésticas, enquanto os homens dedicam 11 horas. As mulheres negras, especificamente, dedicam cerca de 22 horas, mais que as mulheres brancas. É outro dado extremamente importante, pois esse tempo gira em torno de 20 horas. A ideia de que essa é uma atividade intrínseca às mulheres perpetua o pensamento de que o ambiente profissional não lhes é coerente, né? O trabalho em casa atrapalha o trabalho fora de casa. Isso é uma mentira, né? A gente não pode acreditar nisso. Pode passar. Com relação à maternidade, por interromperem suas carreiras, muitas vezes a mulher, ao retornar, ela tem dificuldade de conseguir a mesma colocação, ela precisa se submeter a uma colocação inferior à que ela tinha antes. Muitas vezes, para conciliar o trabalho com os filhos é complicado, se não houver uma participação do companheiro. Enfim, uma série de dificuldades que a mulher enfrenta depois da maternidade para retomar a sua atividade laborativa. Pode passar. A construção social do cuidado, isso é algo extremamente interessante. Vejam, algumas argumentam que mulheres ganham menos, pois escolhem profissões que pagam menos. Entretanto, entendendo a formação de meninos e meninas ao longo de suas vidas, as meninas são socializadas e educadas para serem cuidadoras. A gente observa que o que acontecia antes, né, no século XIX, no começo do século XX, ainda se perpetua. Mulheres ainda são socializadas, educadas para serem cuidadoras, para serem domésticas, para serem do lar. Mesmo que a necessidade faça com que elas saiam de casa para trabalhar, para ter uma condição financeira melhor, mas a dupla jornada, a tripla jornada de trabalho faz com que se mantenha essa construção social, né, da mulher como a cuidadora, enquanto o homem seria aquele predestinado às atividades laborativas fora de casa. Com a pandemia, nós vemos milhares de meninas deixando os estudos para ajudarem nas tarefas domésticas. Isso perpetua a desigualdade de gênero. Pode passar. Mulheres recebem menos em quase todas as ocupações, em todas as faixas etárias. Vejam, cerca de 22% a menos, em média. Pode passar.
Mesmo com o ensino superior, elas seguem ganhando menos que os homens. Isso é uma luta que a gente tem que batalhar, né? A gente não pode se conformar com esse tipo de discriminação. Então, com o ensino superior, em média, esse valor de salário, em ocupação de nível superior, o homem recebe praticamente R$ 2.000 a mais. Com relação ao ensino superior, em ocupação de nível superior, a diferença também é grande entre homens e mulheres. Com e sem. Pode passar? Em todo o mundo, as mulheres têm apenas 75% dos direitos legais dos homens, segundo a professora Alice Bianchini. Alguns slides que eu estou utilizando hoje foram referência da professora Alice Bianchini. Esse dado é extremamente importante, porque demonstra que não é só no Brasil que existe desigualdade entre homens e mulheres. Em vários países no mundo, esses índices são alarmantes. Mas aqui no Brasil, a preocupação é grande, porque esse número está aumentando, como vocês vão ver no próximo slide. Pode passar. Infelizmente, o Brasil despencou em ranking mundial de igualdade de gênero. Nós vínhamos na 67ª posição, 67ª posição, em 2006, e fomos para 93, a 93ª posição, em 2020. Em 15 anos, o país caiu 26 posições em uma lista de 158 nações, 156 nações. Isso é muito, né? Nós caímos bastante se compararmos 2006 a 2020, né? Saímos da 67ª para a 93ª posição. Isso é muito ruim. Em apenas um ano, caímos uma posição, que é o próximo slide, no ranking da igualdade de gênero. Vejam, em um ano nós caímos uma posição. A gente não pode se conformar com isso. Precisamos lutar para que essa igualdade permaneça, né? E cada vez mais a gente conquiste posições. Pode passar? O Brasil também teve perda na participação política das mulheres, né? Nós saímos do número 86 para 108, né? Nesse breve espaço de tempo, de 2006 para 2020. Então, em 15 anos, o país caiu 22 posições em uma lista de 156 nações. Pode passar? Brasil cai em ranking de igualdade econômica entre homens e mulheres também, comparando 2006 com 2020. Em 15 anos, o país caiu 26 posições. Pode passar? Então, eu trago também, apesar de mostrar esses dados que não são ideais, mas nós estamos numa intenção de conquista, né? A gente tem que mostrar como é que a gente pode diminuir essa desigualdade de gênero. E aí eu achei bem interessante essas 5 formas de diminuir a desigualdade de gênero. Tem muitas outras. Sem sair de casa, pode passar. Isso para as famílias, né? Compartilhar as tarefas domésticas, leia, ouça, assista, compartilhe, se informe sobre histórias de mulheres, fale sobre igualdade de gênero em casa, com sua família, apoie causas e projetos sobre o tema, doando, divulgando suas ações com os amigos, familiares ou comunidades na internet, façam lives como essas, né, que essa seja a primeira de muitas, apoie vontades e inspirações das mulheres da sua família, mostrando que elas são capazes de realizá-las. Pode passar? Aí eu trouxe também 3 ações para promover a igualdade de gênero nas empresas, né? Nas instituições de um modo geral. Pode passar? Achei bem interessante esse. Realize treinamento sobre viés de gênero. Pode passar? Contrate mulheres talentosas, né? Faça essa opção. Crie mentorias para levar as mulheres a postos de liderança. Tem que haver, por parte das empresas, das instituições, esse pensamento, né, de como fortalecer o gênero, né, sabendo que há uma construção toda que dificulta as mulheres a terem
subirem a postos de liderança. Então, por exemplo, no Ministério Público, no ano passado, foi feito pelo Conselho Nacional uma pesquisa para verificar como estavam as mulheres nos postos de liderança dentro das instituições. E se verificou que um número pequeno ainda de mulheres são procuradoras de justiça, corregedoras, ocupam cargos de confiança. Então, há uma preocupação por parte do Ministério Público, há uma preocupação por parte do Poder Judiciário também. Outras instituições estão trabalhando essa questão do gênero internamente, porque tanto nas empresas como nos órgãos públicos, tem que haver igualdade, não é? A gente não pode se conformar de ser lideradas apenas por homens. É muito importante que haja uma equiparação também com relação a isso. Pode passar? Eu achei bem interessante essa pesquisa realizada pelo Financial Times, em conjunto com a iniciativa Elas por Elas, She for She, da ONU Mulheres, com 2.079 executivos e executivas de 106 países, ocupando altos cargos. Mostrou que 73% das executivas mulheres tiraram licenças ou sacrificaram avanços em sua carreira para cuidar de suas famílias. Entre os executivos homens, o percentual cai para 42, imagine. É um número muito grande, não é? Se observarmos que foram estudados 106 países. Agir por um futuro igualitário com promoção de políticas de flexibilização dentro das empresas para que mulheres possam ocupar espaços de liderança é fundamental. Por isso, o movimento Elas por Elas, He for She, convida os homens à ação. É hora de acelerar essa mudança. Pode passar. Então, esse é um movimento que eu vejo assim, que está crescendo muito no Brasil, né? Então, as mulheres estão tentando ocupar mais espaços, né? Não se conformando, reivindicando, e os homens também verificando que há uma desigualdade muito grande ainda dentro das instituições, e isso precisa ser paulatinamente modificado. Eu trouxe, já me caminhando para o final, para não cansar muito de vocês, e a gente poder trocar ideias conversando, 5 filmes sobre mulheres cientistas, porque o tema da nossa live é sobre mulheres cientistas, então eu trouxe esses filmes. Pode passar mais um. Um que eu assisti recentemente, que eu achei maravilhoso, que é o Radioactive, né, que fala da Marie Curie, e aí trouxe outros, Estrelas Além do Tempo, que fala de mulheres físicas, né, nos Estados Unidos. Um outro que fala de uma cientista, né, que trabalhava com gorilas da década de 90, que nas montanhas dos gorilas, e outros muito interessantes que falam sobre o trabalho de mulheres na ciência. Pode passar. Então, a Lei Maria da Penha, né, está completando 15 anos, esse ano de 2021. Eu trabalhei ainda com o projeto de lei, que se transformou na Lei Maria da Penha, na época em que eu estava no mestrado de Direito da UFAL, e acho fantástica a Lei Maria da Penha. Ela foi recentemente considerada pela ONU uma das 3 melhores legislações do mundo. Eu acho que ela, com as mudanças que ocorreram ao longo desses anos de aplicação dela, ela hoje deve ser considerada a melhor do mundo. Ela é maravilhosa, né? É uma lei muito completa. Não é uma lei penal, né? Ela é uma lei muito mais de estabelecer medidas de proteção, de estimular políticas públicas que para prever punição de agressor. Então, o caso Maria da Penha, é importante que a gente diga que deu origem à lei, né? É um marco no combate à violência contra a mulher. A Maria da Penha tem um trabalho maravilhoso no Brasil, ela é super engajada nas campanhas, já participou conosco aqui no estado de Alagoas da campanha de 2017, participou esse ano da campanha de 2021, então ela é muito acessível, é maravilhosa. Antes da Lei Maria da Penha, que é o próximo slide, a violência contra a mulher ela era tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Na época eu trabalhava
num juizado que não era juizado de violência, era um juizado que trabalhava com todos os crimes, na comarca de Rio Largo, e a gente sentia muito a ausência de uma legislação que protegesse as mulheres em situação de violência, que elas estavam ali naquela situação muito desassistidas. Muitas vezes era trocada uma agressão de vários anos por uma cesta básica ou uma multa, e isso era muito triste, assim, o sentimento que a gente tinha era de total incapacidade de resolver aquela situação da mulher, precisava realmente de uma lei, né, para protegê-la de uma forma integral, como é a Lei Maria da Penha. Até 2006 não existia no Brasil uma lei que trouxesse a perspectiva de gênero e tratasse especificamente do problema. Pode passar. Então, houve uma pressão internacional muito grande para a criação da Lei Maria da Penha, em razão da omissão, né, reiterada no caso da própria Maria da Penha, porque ela foi vítima duplamente de tentativa de feminicídio em 1983 e não havia sido punido o seu agressor após quase 20 anos do fato. Então, por conta disso, o Brasil sofreu uma reprimenda e foi praticamente assim incentivado, né, de uma forma bastante firme, a criação de uma lei específica. Pode passar. O interessante é que a Lei Maria da Penha ela foi construída de uma forma plural, né? Então, organizações e juristas do país contribuíram com o projeto de quase 2 anos. Né? No paralelo, aconteceram audiências públicas, Brasil afora, foram ouvidas entidades, né, que faziam atendimento às mulheres. Muitas feministas participaram da elaboração da Lei Maria da Penha e, por fim, o projeto de lei foi encaminhado pela Secretaria, na época, Especial de Políticas para as Mulheres, para que ela se transformasse numa lei educativa, preventiva, de assistência às vítimas e reeducação dos agressores. Pode passar. Após muito diálogo, a lei só foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, por meio de uma iniciativa conjunta, né, entre a sociedade, movimento de mulheres, Poder Executivo e Secretaria de Políticas para as Mulheres. Pode passar. Foi perguntado aqui que o Brasil despencou no ranking de igualdade de gênero, mas quais foram os fatores? Vários fatores influenciaram, inclusive o desemprego, a questão do salário, que as mulheres recebem menos que os homens, todos aqueles índices que eu apresentei nos slides do início, a questão da participação política que caiu, enfim, uma série de questões são observadas para que esse ranking seja negativo. Então, o que é que nós aprendemos? O processo pelo qual a lei passou não é comum no Brasil, né? Ela foi uma lei realmente construída da sociedade para a sociedade. Então, assim, foi algo extremamente importante, por isso que ela é tão utilizada, não é? E foi muito conhecida e muito bem recepcionada por toda a sociedade brasileira. Pode passar. Foi perguntado aqui também, antes de eu me encaminhar para o fim, qual a diferença de um crime passional para um feminicídio? Crime passional não existe no Brasil, né? Recentemente foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal que não pode ser utilizado esse tipo de nomenclatura, né, crime passional, para abrandar um crime de homicídio, né, praticado contra a mulher, que é considerado o termo mais específico, o feminicídio, que é a morte da mulher pelo fato dela ser mulher por uma questão de gênero. Então, crime passional não existe no Brasil, né, não pode ser utilizada essa nomenclatura, o que ocorre é o feminicídio, ou a tentativa de feminicídio, que é a morte ou a tentativa de morte da mulher. Pode passar. Aí eu trouxe algumas cientistas brasileiras da atualidade, para quem não conhece, conhecer, a Nádia, essa é uma bioengenheira, né, engenharia de materiais, pode passar. Outra, Sayuri, que também é da área da bioengenharia, criou uma embalagem sustentável que substitui o isopor, também ganhou medalha de prata em ciências biológicas, mérito pela Sociedade Brasileira de Microbiologia, com essa carinha de menina aí, tá vendo? Pode passar.
Ciência da Computação, Carolina Guimarães, criou sua própria plataforma de ensino. Olha que legal, pode passar. Na área de eletrônica, Isabela Rodrigues conquistou 8 prêmios e mais 3 classificações para a RoboCup, né? Também coleciona medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e na Olimpíada Brasileira de Física. Pode passar. Engenharia biomédica, né? Georgia Sampaio descobriu como diagnosticar a endometriose de uma forma mais barata. Olha que legal. Em 2004, teve sua iniciativa premiada por Harvard, Social Individual Collaborative. Pode passar. Na área da física, Bárbara Cruvinel, graduada em física em Yale, desenvolve instrumentos para o estudo das galáxias. Prêmio Nobel de Física 2017. Olha que legal. Pode passar. Isso aí tudo é para a gente ver que é possível, né, gente? Ser mulher, ser cientista, muitas vezes ser casada, ter filhos. Eu, no meu caso, sou mulher casada, tenho 2 filhas, uma de 21 anos, uma outra de 9 anos, e consegui, durante a pandemia, escrever esse livro aqui. Até hoje eu não sei como, né, mas consegui. É uma luta diária, mas que vale a pena. Na Química, Lígia Mello, medalhista em Olimpíadas Internacionais de Química, pode passar. Neurociência, Giovana Ribeiro criou um projeto de interface cérebro-máquina, conduz sua graduação em Neurociência e Ciência da Computação na Universidade Johns Hopkins, pode passar. Então, para finalizar, eu trouxe essa frase, que eu acho muito legal, né, que diz o seguinte: eu não sou livre enquanto alguma mulher não for. Essa é a nossa ideia. Eu vim com essa blusinha também para homenagear todas as mulheres que estão presentes hoje, homenagear a Lei Maria da Penha, né, e fico à disposição de vocês para as perguntas. Muito obrigada. Quero desde já agradecer, muitos elogios aqui no chat, eu estive acompanhando, muitos comentários, um engajamento muito grande, e deu para perceber que certamente muitas informações foram também novidades e ao mesmo tempo muitas pessoas se identificaram. Eu me lembrei até de uma frase que eu ouvi dia desses na internet que diz o seguinte, que é: uma mulher bem informada é uma rachadura no patriarcado. Então, esse tipo de conteúdo certamente é uma forma de contribuir para a alteração desse status quo. E foram muitas as perguntas que vieram aqui. Eu vou tentar fazer em bloco, e fique à vontade. Algumas delas, inclusive, ao longo da sua fala já foram respondidas, mas eu penso que a gente vou trazer aqui. Uma delas, por exemplo, acho que foi até do Jairon, que está aqui participando, e ele disse o seguinte: falando em métodos contraceptivos, vocês estão acompanhando a repercussão do DIU e o fato de mulheres casadas só poderem colocar com autorização do marido? Uma outra observação foi o seguinte: mulheres trabalham mais e ganham menos, onde se justifica a tão pregada meritocracia dos defensores do capitalismo agora? Pois é verdade. Infelizmente, né, esses dados ainda persistem. A gente precisa continuar lutando contra isso. No serviço público, isso já mudou muito, né? Hoje é muito mais difícil você colocar uma mulher para ganhar menos trabalhando no mesmo local, né? Na mesma função. Mas o que é que acontece muitas vezes? Para que o homem ganhe mais, há aquela gratificação, né? Aquela função gratificada, que só tem uma ou tem 2 dentro daquela unidade, ela é colocada à disposição do homem só. Então, é isso que faz, muitas vezes, a mulher que tem mesmo cargo ganhar menos do que o homem, até no serviço público. Então, é uma luta grande, né? Essa nossa pela igualdade. Qual foi a outra pergunta? Foi um comentário sobre a questão do DIU. Sim, do DIU. Nossa, isso é um absurdo, né? Mas isso não vai persistir, não. Com certeza isso vai ser modificado, porque não se justifica, né? É inconstitucional esse tipo de obrigatoriedade. Perfeito. Também foi falado aqui
não me recordo agora o nome, vou Não, e verificar até o nome o da que pessoa. você quiser, você também pode responder comigo, viu? Porque você é competentíssima e entende muito dessa questão de Não, mas gênero, eu é que violência. estou aprendendo nessa noite, muito. E, Você é debatedora. olha, além do que já sabemos sobre a violência contra a mulher e o feminicídio em ascensão no Brasil, mediante a pandemia, o que podemos fazer para serem extinguidos esses índices? Como acolher e alertar mais? Então, eu acho muito importante a mudança que houve agora legislativa para incluir a semana de discussão sobre violência na LDB. Isso aí vai possibilitar que, tanto nos municípios, né, do país, como nas capitais, seja discutido, desde pequenos, igualdade, né, nas relações familiares, questões voltadas à violência contra a mulher, né, o que não praticar, como não deve ser feito, desde pequenos, que eu acho que é assim que a gente consegue modificar uma sociedade, se a gente trabalha nessas questões desde a tenra idade. Perfeito. Eu gostaria de aproveitar também e lhe perguntar com relação à sua opinião e até mesmo sobre a existência e quais são os equipamentos que hoje funcionam aqui no estado para atender às ocorrências de violência, que porventura, né, possam Então, tem existir aqui. novidades ótimas. Eu participei de uma reunião essa semana com a representante da Patrulha Maria da Penha. Então, hoje em Alagoas existem duas patrulhas, uma funciona aqui em Maceió, na capital, outra em Arapiraca, que faz atendimento especializado às mulheres em situação de violência. Então, um vizinho, um parente, um amigo, ou mesmo a mulher que está em situação de violência, pode ligar para o 190 e aí informa que é violência doméstica e a Patrulha Maria da Penha vai fazer esse socorro. Então, tem evitado muito a prática do feminicídio. A Major Daniele me informou que o feminicídio caiu para zero depois que a Patrulha Maria da Penha começou a trabalhar aqui no município. Então, isso é um dado fantástico, né? Então, nos casos em que... Que coisa linda, que boneca! Nos casos em que a patrulha faz esse acompanhamento, os índices caíram para zero. Isso é um dado maravilhoso. Outra questão é que o Ministério Público criou um aplicativo chamado Proteção Mulheres, né, um app que pode ser baixado em qualquer celular, e serve para que a mulher ou qualquer outra pessoa que saiba do caso de violência denuncie aquilo às autoridades. Então, baixa o aplicativo, junta algum tipo de prova, por exemplo, uma filmagem, um áudio, uma foto, né? Ou mesmo só a informação da prática do ato da violência, e vai ser encaminhado aquilo por meio da nossa ouvidoria para as promotorias, tanto da capital como do interior. E vai ser tomado algum tipo de providência em favor daquela mulher, aplicada uma medida protetiva, enfim, são várias as formas de proteção que existem, né? A rede hoje da capital é muito articulada, foi criada a Casa da Mulher Alagoana, né, que é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas com a Prefeitura de Maceió, para possibilitar um atendimento integral à mulher, um atendimento humanizado, né, muito mais eficiente, porque naquele ambiente está a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, assistência social, psicologia, então todos esses atores de atendimento das vítimas juntos para possibilitar um atendimento integral. Então isso é maravilhoso, a gente só tem a agradecer, não é, essa iniciativa do Tribunal de Justiça e do município de Maceió está apoiando. Várias outras ações vão ser desenvolvidas, né, e políticas públicas interiorizadas, segundo me informou a secretária da Mulher do Estado também. Perfeito. Também foi perguntado aqui no chat, o feminicídio estaria relacionado à demora nas medidas protetivas? Então, as medidas protetivas foram bastante utilizadas ao longo do ano de 2021, né, 2020, 2021. O que é que a gente nota? Que elas vêm sendo aplicadas de uma forma mais célere.
Hoje nós temos 3 promotores atuando só aqui na capital. E esse atendimento por parte da Polícia Militar, não é, pela Ronda Maria da Penha, também é feito depois de aplicada a medida protetiva. Assim que aplicada, passa a fazer esse acompanhamento a polícia, né, por meio da Patrulha Maria da Penha. E aí evita que algo mais grave aconteça e possibilita também que não haja reincidência. Então, a reincidência também caiu muito em razão dessa atuação conjunta com a Patrulha Maria da Penha colaborando. E muitas perguntas, não param de chegar perguntas aqui, que bom. Estou muito feliz de ver muitas mulheres e muitos de homens homens. e mulheres. A Cristiano César aqui falando, a senhora acredita que podemos ter uma maior discussão internacional acerca do papel e do direito da mulher na sociedade contemporânea a partir desse evento? Com certeza, com certeza. Vamos divulgar, não é, essa nossa live e essas nossas ideias para que a gente possa difundir esse conhecimento e ter uma participação maior e um interesse maior de homens e mulheres. Isso é maravilhoso. E também foi falado aqui pela Esmeralda Porto, ela disse o seguinte: o assédio é lamentável para nós mulheres. Como podemos resolver no momento do assédio? Assédio é algo assim extremamente ruim assim para a mulher, porque ele atua na questão da autoestima da mulher, né? É uma violência muitas vezes velada, né? É também considerado violência psicológica, porque traz uma série de problemas para aquela mulher que passa por conviver, né, com o assediador, porque quando acontece, principalmente na relação de trabalho, isso aí traz para a mulher assim, muitos problemas. Problema com relação à autoestima, às vezes síndrome do pânico, problemas de saúde mesmo, né, física e mental. Então, o assédio é algo que a gente tem que punir de uma forma muito severa, né? E recentemente ele foi considerado crime e foi muito importante. Tanto o assédio como a violência psicológica também hoje é considerada crime no Brasil. Aqui localmente, inclusive, foram feitas, né? Não sei se a doutora também acompanhou, algumas campanhas em relação à importunação sexual nos ônibus, Sim, né? Que tem sido também uma recorrência. Muito, muito. Até durante a pandemia não diminuiu esse tipo de crime. É algo absurdo, né? A gente pensava que com a pandemia esses índices de assédio iriam diminuir, mas continuaram até pela internet. Eu fui pesquisar e verifiquei que até em lives houve casos de assédio, né, contra mulheres. Então, isso é algo assim terrível, né? O homem não se sente inibido nem com algo que está sendo gravado, né, numa live. Imagine para fazer isso escondido, né, num ambiente em que está só ele e a mulher. Então, realmente, a gente tem que estimular as mulheres a denunciarem os casos de assédio. Recentemente, o Ministério Público, por meio do Conselho Nacional, fez uma pesquisa em nível nacional para verificar a incidência do assédio moral e do assédio sexual também dentro da instituição, que eu achei assim maravilhoso. Realmente nunca tinha acontecido, foi a primeira vez, e os índices dentro da instituição também são altos. E interessante, fazendo uma reflexão, mas o quanto é importante a existência dessas legislações que, mais do que punir, mas visibilizam esse problema que é tão normal. Eu, há não tantos anos, era estudante, eu me lembro que eu pegava, não sei se tem algum companheira de jornada, mas eu me lembro que eu pegava o Ipioca, o FAO. E eu me lembro, por diversas vezes, enquanto estudante, me deparar com situações constrangedoras do que hoje denominamos de importunação sexual. E o quanto, verdade, de certa forma, né? Olha, eu pegava o ônibus ali em frente ao Hiper. Eu tinha que sair da minha casa, que era na Gruta, atravessava Fernando de Lima, para pegar o ônibus do outro lado. Aí eu marcava com a minha amiga, a doutora Ilza, que é promotora também, que estudava comigo na UFAO,
E nós marcávamos para a gente ir no mesmo ônibus. A gente não tinha celular na época, a gente marcava pelo telefone de casa. Eu saía para ficar olhando se ela estava no mesmo ônibus, para eu não ir só nem ela, para nós irmos juntas, porque a gente fazia um curso de especialização em Direito do Trabalho, na EMATRA, na época, lá no Tribunal do Trabalho, e era bem esquisito. E a gente ficava com receio de ir, e muitas vezes nos ônibus também, naquele horário de finalzinho de tarde, assim. Então, nós íamos sempre juntas, né? Mulher sabe o que é que passa. Exatamente. Hoje eu estava até fazendo um comentário com um grupo de mulheres que quando a gente fala sobre violência, sobretudo a violência urbana, em regra, quando os homens respondem esse temor, é muito relacionado à questão da própria vida, obviamente, mas também à questão patrimonial. Já entre as mulheres, quando se pergunta qual o seu medo, né, nesse contexto de violência urbana, a resposta que mais impera é medo de ser estuprada. E isso mostra o quanto isso também é reflexo, a forma como as mulheres são vítimas de violência, seja no espaço doméstico, seja no espaço urbano, é muito específica, né? Muito recorrente e, ao mesmo tempo, muito naturalizada. Tanto é que a gente nem questionava, de certa forma, até naturalizava essas violências que muitas vezes a gente sofria no trajeto para estudar, né? Verdade, verdade. Olha, eu estava vendo aqui com relação aos números do feminicídio aqui no estado de Alagoas, segundo as últimas informações, o número é altíssimo ainda, né? E teve um aumento grande durante a pandemia. Então, essa informação de que com o trabalho da polícia, né, por parte da Ronda Maria da Penha, né, que faz esse atendimento, ter zerado o número de feminicídios é algo assim maravilhoso, porque esses números em 2020 foram muito altos. O nosso estado, infelizmente, estava no topo do ranking de feminicídio no país. A Carol Prachedes falou aqui, a questão do aborto também deve ser considerado um direito da mulher em relação à igualdade, né? Esse debate super atual em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, extremamente complexo. A gente ainda enfrenta tantos tabus em relação a esse tema. E também foi perguntado pela Janesmar, doutora Estela, para nossas alunas que vão fazer mestrado ou doutorado em algum país diferente, a senhora vê a possibilidade da CAPES proteger melhor essas mulheres? Então, veja aqui temas diversos. Verdade, verdade. É importante, não é? Que haja uma preocupação por parte disso, da CAPES também, com relação às mulheres que vão fazer mestrado, doutorado fora daqui. É muito importante que haja essa discussão lá dentro. E foi citado aqui pela Grace Faustino, que mencionou um livro que pessoalmente eu também adoro, viu, Grace? Que é o Clube da Luta Feminista, de Jessica Bennett, que fala justamente sobre formas de enfrentar esse cenário de desigualdade. Inclusive, eu não sei o cenário do Ministério Público, aproveito para perguntar, mas quando a gente observa, por exemplo, o Tribunal de Justiça, aqui no estado de Alagoas, nós temos apenas uma única desembargadora. No Ministério Público é igual, nós temos apenas uma procuradora de justiça. Pois é. Antes dela, tinha uma outra que se aposentou, e aí essa outra única mulher. Nós nunca tivemos uma corregedora no Estado, né, do Ministério Público, né, mas em cargos de assessoria e de direção dentro da instituição, nós temos muitas mulheres. Há um equilíbrio, nós fizemos esse levantamento ano passado, e tem mais de 50% de mulheres ocupando cargos de chefia dentro da instituição. Isso é bastante importante, né? Muitas diretoras de órgãos como a ASCOM, que é a comunicação, a diretoria geral, a diretoria de pessoal, todas são mulheres, né? Eu como assessora de planejamento e gestão, outras mulheres ocupando cargos de assessoria do procurador-geral, enfim, nós temos uma advogada que presta assessoria ao procurador-geral também. Então, a gente tem um equilíbrio maior nessa parte. Só nos casos realmente assim de
do Conselho, né, do Conselho do Ministério Público em nível estadual, né, e dos órgãos de execução, assim, que a gente tem um número menor de mulheres. E a Perfeito. gente tem que, essa luta é grande, a gente tem que continuar galgando, né, buscando novos espaços, tanto na área pública como também na política. É verdade. E ultimamente eu tenho refletido muito, e agora já até caminhando um pouco para o final, sobre a importância de se considerar a maternidade em todos esses espaços acadêmicos, funcionais. Até a minha pequena entrou aqui, vocês viram, né? Tão linda, uma boneca. Queria me mostrar uma borboleta, vocês perderam a borboleta da Valentina, mas fica para outra live. Lindeza. Devia ter mostrado ela, gente. Né? Mas eu quero já, caminhando realmente para o final, dizer o quanto foi enriquecedor esse momento, dizer o quanto eu fiquei feliz com o altíssimo engajamento e participação das pessoas que estavam aqui nos assistindo, e como eu disse no início... Muitas interessantes, né? Foi ótimo mesmo, gostei muito. Alto nível. Então, eu vou passar a palavra para que a Natércia já faça as considerações finais, para que, por sua vez, a gente já possa seguir aí nos trabalhos com outros debates, com muita convicção de que todo mundo está saindo daqui com muito conhecimento e com a rachadura bem forte no patriarcado. Muito obrigada. Eu queria finalizar a minha apresentação aqui com um cordel da campanha, pode ser? Posso ler, dá tempo ainda? Com certeza. Esse era o procedimento correto. Eu tinha que lhe passar, mas... Quer que na Natércia fale logo, ou eu posso falar e passa a palavra para ela? Não, pode falar. Pronto, então a hashtag na nossa campanha é Mudei Minha História, Agora é Sua Vez. Então, a jornalista Dulce Melo, que é uma vítima da violência doméstica, foi vítima da violência doméstica por mais de 10 anos, ela prestou um depoimento para ajudar a nossa campanha, que nós estamos nas redes sociais, né, divulgando, para mostrar às mulheres que há a saída, né, que elas podem superar, e o caso da Dulce é um caso de sucesso, em que ela conseguiu superar essa situação de violência, e ela fez um cordel lindo para estimular outras mulheres também a denunciarem e a romper o ciclo da violência. E diz o seguinte: mudei minha história, agora é sua vez. É um novo ano, mas a mesma luta. São muitas mãos unidas e fortes para provar que você é capaz. Solta sua voz, mulher. A violência não se permite mais. Não prenda esse grito. Elimine a timidez. Liberte-se do medo. Busque a vitória, pois mudei minha história. Agora é sua vez. Respire fundo, olhe-se no espelho. É hora de perceber o valor que tem. Decida pela paz, ame sua vida, encoraje-se, feche todas as feridas. Fuja agora de qualquer estupidez. O passado triste, arranque da memória. Eu mudei minha história, agora é sua vez. Em 2021, sinta-se poderosa. É preciso ser gigante, dona de si, banindo da vida tudo que lhe atormenta, agressões físicas, psicológicas, ameaças. Enquanto há tempo, reage, mulher, não fracassa. Pega essa corrente e te desfaz. Arrebenta, com um sorriso no rosto e felicidade notória. Força, mudei minha história, agora é sua vez. Nunca é tarde, venha, acredite, não estacione, não fique de mãos atadas. Quero lhe ver firme, uma mulher determinada, consciente de todos os seus direitos. Exija com vigor que eles tenham respeito. Chega de ser tratada com tanta rispidez. Você não merece situações vexatórias. Lembre-se, eu mudei minha história, agora é sua vez. Dulce Melo. Com isso, muito obrigada a todos e a todas. Estou sempre à disposição de vocês e foi um prazer estar com vocês hoje. Um grande abraço.
Muito obrigada, doutora Estela. Muito obrigada, doutora Anne, por toda a acolhida, por vocês estarem aqui conosco. E, assim, foram vários comentários elogiando a palestra. E esse montante, né, de questionamentos, doutora Anne, doutora Estela, mostram o quanto a nossa academia está carente de discussões dentro dessa temática, né? Então, assim, existem várias outras indagações que nascem dessas discussões e que devem ser trabalhadas na academia, porque a questão do assédio, por exemplo, ele vai existir dentro das universidades, né? Dentro das instituições de ensino, infelizmente, e as mulheres precisam aprender a identificar esses sinais, né, de assédio. Também é necessário que a gente identifique, né, esses discursos que são machistas, né, e também toda uma questão que há, né, e a gente estava até discutindo no nosso grupo de estudo, de situações de aprisionamento mesmo da nossa fala, né, doutora Estela, como alguns homens, e às vezes algumas mulheres, infelizmente, por conta da nossa estrutura, né, que nós temos na sociedade, que é uma estrutura, infelizmente, machista, né, o quanto que nós sofremos com essa questão do silenciamento, da imposição do silenciamento dos corpos, a imposição do silenciamento da nossa voz, né, e do aprisionamento mesmo dos nossos sentidos. Então, assim, nós estamos trazendo para a academia essas discussões. Hoje, né, foi o primeiro dia. Quero pedir desculpas por conta das falhas que nós tivemos com relação à parte técnica, né, porque a gente está administrando tudo aqui, nós mulheres estamos aqui administrando toda a parte de estudo. Então, quero pedir desculpa com relação a isso e dizer mais uma vez, né, o quanto foi prazeroso ouvir a doutora Estela e também todas as considerações, toda a mediação de Anne, tá? E convidar a todas, a todos e a todes para amanhã a continuação do nosso webinário, mesmo horário, 18h30. A gente espera todos vocês aqui conosco. Muito obrigada, doutora Estela. Muito obrigada, Anne e Caroline. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Até amanhã. Até amanhã, muito obrigada. Tchau, tchau, foi um prazer.